Enfim, meus ouvintes, eu estive ausente. E não foi bem por falta de conteúdo apenas. Enquanto ficava teorizando muito aqui sobre força, eu na realidade estava sendo testado por ela. Como alguns mais antigos que me acompanham aqui sabem, eu fui recentemente promovido à gerência. Esse recentemente faz 10 meses exatamente, desde o último episódio que fiz aqui no nosso querido podcast. Então, tenho mais responsabilidade, mais pressão, maioria de decisões que não podem ser tomadas emocionalmente. Mais olhares esperando direção. E tem algo curioso sobre assumir liderança. Você acaba descobrindo rapidamente se o seu sol está aceso ou se a sua lua está governando. Descobre se você decide ou se você reage. Então, durante esse período, eu precisei ficar um pouco calado para observar isso em mim mesmo, inclusive. Porque falar sobre eixo é muito fácil. Agora, sustentar eixo sob cobrança real já é outra história. E foi nesse silêncio que esse tema ficou inevitável. O homem solar e o homem lunar não vai ser só uma metáfora estética. É uma anatomia invisível da nossa psique masculina. E se você entende isso, você entende por que tantos homens hoje estão desorientados sem saber exatamente o porquê. Em quase todas as civilizações tradicionais, o Sol representava a centralidade e autoridade. Por exemplo, no Egito, Ra não era apenas uma divindade astronômica, era símbolo de uma ordem cósmica. No Japão, a linhagem imperial se vinculava à deusa solar Amaterasu, para legitimar eixo e continuidade. Já no batido Império Romano tardio, o culto ao Sol Invictus representava a ideia de soberania inquebrável. E isso não é sobre religião, é sobre símbolo. O Sol sempre foi arquétipo de centro. Já a Lua, associada a ciclos, mistérios e mutação, aparecia em cultos ligados ao inconsciente coletivo, ao feminino, ao ritmo da natureza. O que a maioria nunca percebeu é que essas imagens não falavam do céu e nem essa besteira atual de energia masculina e energia feminina. Falavam do homem. O princípio solar é direção consciente. É aquilo que o psiquiatra suíço Carl Jung chamaria de ego estruturado, a instância que organiza a experiência e sustenta a identidade. O sol interno decide mesmo quando há risco. Ele estabelece hierarquia interna. Ele diz, é por aqui. Isso se manifesta em coisas concretas. Acordar cedo sem negociar consigo mesmo, manter a palavra mesmo quando não há plateia, assumir culpa sem transferir responsabilidade. Em tradições indo-europeias antigas, o rei não era apenas governante político, ele era uma espécie de eixo simbólico do cosmos. Se o rei estava desordenado, acreditava-se que a terra adoeceria. Hoje o, entre aspas, reino é a sua própria vida, ouvinte. Se o seu centro está fraco, tudo em volta começa a desorganizar. Mas há um detalhe que quase ninguém menciona. Civilizações que exaltaram apenas o solar entraram em colapso pela própria rigidez. Por exemplo, o Império Assírio tornou-se brutal ao ponto de gerar coalizões contra si. Esparta, excessivamente solar em disciplina e guerra, não conseguiu sustentar flexibilidade cultural e desapareceu como potência. O Sol absoluto endurece a ponto de quebrar. E é aí que entra a Lua. O princípio lunar não é fraqueza, pode ser chamado de percepção. É o que Jung chamaria de contato com a sombra e com o inconsciente. É a capacidade de sentir tensões antes que elas explodam. Em algumas tradições sufis,
Dizia-se que o verdadeiro guerreiro primeiro vence a batalha interna, que são aquelas contra as próprias ilusões. Isso é um exemplo da sua energia lunar. É introspecção. É observar seus impulsos antes de agir. É entender por que determinada crítica te desestabiliza. É perceber padrões emocionais que se repetem. A lua governa marés invisíveis. E o homem que ignora isso se torna previsível para os próprios impulsos. O problema da geração atual, na minha opinião, não é sensibilidade. É o que eu chamo de desintegração. Há muito excesso de exposição emocional sem estrutura solar para sustentar. As redes sociais, novamente, sendo o espantalho, amplificam estados internos sem que exista eixo para filtrá-los. A dopamina constante fragmenta foco. A validação externa substitui direção interna. Jovens oscilam entre explosões de motivação e longos períodos de apatia. Isso não é fraqueza genética. É eclipse invertido. A Lua está projetando sombras porque o Sol não está firme o suficiente para dar contorno. Poucos sabem, mas em rituais de iniciação de povos indo-arianos escritos por historiadores como, por exemplo, Mircea Eliade, o jovem era simbolicamente devorado pela escuridão antes de emergir como homem. Isso representava a integração do medo antes da afirmação da identidade. Hoje não há rito, muito menos uma morte simbólica. Há muito prolongamento da adolescência. Sem rito, o sol não se consolida. Sem confronto interno, a lua governa por instinto. E parando para pensar nesse período, quando eu assumi a gerência, eu percebi algo relativamente simples. Decisões não podem esperar estabilidade emocional perfeita. Se eu aguardasse o sentir-me pronto, nada seria feito. E nem do lugar eu sairia. O Sol age mesmo sob nuvens. Mas se eu ignorasse totalmente a minha dimensão lunar, eu esmagaria pessoas sob metas e números. Liderança real exige integração e força para decidir, mas também sensibilidade para calibrar. E essa dinâmica não é empresarial, é existencial. Na tradição alquímica medieval, o casamento do Sol e da Lua representava a união dos opostos, o chamado conjunctio. Não era misticismo decorativo, era uma metáfora psicológica. O homem que integra seus polos deixa de agir compulsivamente. Ele observa a própria raiva antes de expressá-la. Usa a disciplina sem se tornar uma máquina. Ele sente medo sem se ajoelhar diante dele. Isso cria algo raro na geração atual, ou até na nossa, inclusive os millennials. Estabilidade. Só para um pouquinho e olha ao redor. Quantos homens você conhece que sustentam rotina sólida por anos? Quantos mantêm a palavra sob pressão? Quantos conseguem ouvir uma crítica sem colapsar ou explodir? A grande maioria oscila, e eu posso falar que eu também faço isso. Oscilação constante é domínio lunar sem eixo solar. Por outro lado, aqueles que se orgulham de nunca demonstrar emoção, mas vivem isolados, incapazes de conexão profunda e sem ajuda de ninguém. E o pior, isso é muito incentivado atualmente. E isso é solar distorcido. O eclipse verdadeiro não é conflito, ele é um alinhamento. Quando Sol e Lua se encontram, não há guerra, há precisão. Você decide com clareza e ajusta com sensibilidade. Você constrói patrimônio e mantém vida interior rica. Você impõe limites e entende contexto. Isso é maturidade psíquica. Isso é soberania interna. A pergunta nunca foi se você é mais racional ou mais emocional.
A pergunta é: quem governa quando há alguma tensão? Se a crítica de alguém destrói seu dia inteiro, a Lua está no trono. Se você ignora completamente o impacto das suas decisões nos outros, o Sol virou tirano. Equilíbrio não é neutralidade fraca, é hierarquia interna clara. E talvez a ausência que você sentiu aqui tenha sido necessária para que eu pudesse testar isso fora do discurso. Porque teoria sem realidade vira estética vazia. E estética vazia não constrói eixo. O mundo atual incentiva expressão sem integração e opinião sem profundidade. Reação sem reflexão. Mas homens que constroem algo duradouro entendem ciclos. Trabalham no silêncio, ajustam rota. Não precisam anunciar cada fase. O homem solar e o homem lunar não são personagens, são forças. E ignorar uma delas cria distorção. Integrar as duas cria direção com profundidade. E homem com direção profunda não é facilmente manipulado e nem facilmente seduzido por validação superficial. Não é facilmente desestabilizado por críticas externas. Ele possui centro. E talvez o maior ato de rebeldia hoje não seja gritar mais alto. Seja simplesmente se alinhar internamente. Fortalecer o Sol com disciplina concreta. Refinar a Lua com silêncio e autoobservação. Construir mundo externo sem abandonar mundo interno. Isso não gera aplausos imediatos. Gera eixo. E eixo sustenta décadas. Então, uma pergunta final não é simbólica. Ela é prática. Quando a próxima pressão vier, quem vai decidir? O impulso ou a consciência? A oscilação ou o centro? Porque dois homens vivem dentro de você. E apenas um pode ocupar o trono por vez. E esse foi mais um episódio do seu querido, amado e tão aguardado Anatomax Podcast.